Eu sou Josimar, trabalho atualmente e moro em Curitiba, dou aula lá na Academia Padel 7 e também comecei oficialmente, vamos dizer assim, eu trabalho como professor há 3 anos. Já dei umas aulas antigamente, mas não com a intenção de ser professor. Atualmente, há 3 anos que eu estou mais dedicado que é o meu trabalho, o meu ganha-pão, vamos dizer assim, nesse tempo. Não tenho nenhuma formação. Não sou formado em educação física, mas o CREF não tem esse impedimento que eu não posso dar aula, né? Que é específico só para o paddle. Uma ação judicial que eu posso dar aula de paddle e não vinculado com outros esportes, né? Então, é específico para paddle, eu consigo dar aula normal como se tivesse um CREF, né? No começo sempre é difícil, né? Quando você começa, dar o start ali, o início, né? É sempre mais difícil, mas depois vai pegando o jeito e dentro de quadra depois fica mais solto, né? Você consegue se soltar e aprender diariamente com você mesmo, né? Você consegue ir entendendo as situações que vão ocorrendo, diferentes situações, mas você mesmo se consegue ir evoluindo, né? Com cada situação extra que vai aparecendo. Eu comecei no paddle muito jovem, tinha acho que 9 para 10 anos. Comecei como boleiro na academia lá em Curitiba mesmo. Boleirinho é como antigamente os professores não ajuntavam bola depois que acabava o cestinho da aula. E naquela época, quando eu comecei, tinha vários, não era só eu. E o professor acabava a cestinha de bolas, então eu e mais 2, 3 iam recolher as bolinhas, enquanto o professor ficava conversando com o aluno, dando outras dicas. E a gente recolhia as bolinhas no cestinho e o professor só dava aula, não se preocupava em juntar a bolinha. Então essa era a formação do boleiro. E foi aí onde tudo começou. E sempre aprendendo, não raciocinando exatamente, porque até era muito jovem, não tinha, mas você vai entendendo as técnicas, né? Estando do lado de fora ali, esperando o professor acabar a aula, mas você fica atento a todas as dicas que ele vai dando, então você vai conseguindo entender as técnicas, né? E aí, com o passar do tempo, comecei a jogar com 10 anos também, infantil, passando basicamente por todas as categorias. Inclusive, ganhei praticamente em todas, desde infantil, sexta, quinta, até chegar na primeira, na Pro hoje. E assim foi o meu início no paddle. Sem ter, desde quando eu comecei, nunca tive a pretensão de ser professor, mas com isso até teve um grande amigo do tênis que me deu uma força, o Prieto, para que eu começasse a ser professor. E daí foi o start, que daí também teve a ajuda de outros, Beto Ferreira, enfim. Lá atrás também a minha formação teve muitos outros professores, Gustavo, Fernando, Máximo, que me ajudaram muito na minha formação. E foi crescendo e sem pretensão e sem cobrança de jogar bem ou ser professor. Tá aí uma coisa que eu acho que nunca desaflorou em mim, ser professor. É, talvez nunca imaginei que fosse para mim, mas nunca pensei, pô, posso ser professor. Mas nunca me aflorou essa vontade de ser. E depois que o primeiro que falou que eu poderia ser, que foi o Prieto, que é um jogador de tênis até profissional, que chegou a ser. Ele foi o primeiro que me falou, e aí que deu aquele estalo que eu poderia virar professor, e foi onde começou. 4 anos atrás, mais ou menos. Que antes eu dava aula, uma esporadicamente, sim, mas nada sério. Não sei exatamente, mas deve chegar próximos a 40, mais ou menos essa faixa, 30, 40 alunos. A agenda bem, graças a Deus, apesar da pandemia, mas graças a Deus são os horários bons, então dá para se divertir bastante, e cansativo também, mas um cansativo que é muito legal nessa parte. Com certeza, financeiramente, muito melhor
antigo emprego que eu tinha, né? Então aí foi conciliar o útil ao agradável, né? Porque é uma coisa que eu gosto, sempre gostei de jogar pádel, competir em torneios. Então, para mim está sendo uma experiência fantástica, assim. Hoje não me vendo fazendo outra coisa, não. Então, aqui no Brasil, né, e não só para conhecimento próprio, a gente tem pouca informação. A gente, como eu te falei antes no começo, eu fui aprendendo conforme os professores que eu tive e na formação de boleiro. Então, você vai aprendendo conforme você vai escutando desde criança. Mas tendo formação é muito agora que está começando a ter mais, até pelas plataformas, rede social, então você tem muita informação. Mas agora praticamente está começando isso aqui no Brasil, né? Então eu entrei para a comunidade para ter mais conhecimento e com certeza ser um professor melhor, né? Porque por mais que você vai aprendendo do dia a dia, você acaba esquecendo alguma informação ou outra, então sempre é bom. Aprendizado nunca é demais, né? Está sendo excelente, várias formas que, às vezes um detalhe ou outro que a gente acaba pegando que a gente não costumava fazer, que facilita. Então isso está sendo maravilhoso, assim, está aprendendo coisa do jeito que eu ensinava, mas de uma forma diferente que pode para o aluno facilitar, né? Às vezes do jeito que eu falo o aluno não consegue entender, então eu muda esse time e o aluno consegue pegar melhor, mais fácil essa técnica que eu quero ensinar, um golpe diferente. Lá em Curitiba, principalmente, de uns 5, 7 anos, cresceu demais academias. Antigamente tinha acho que 4 academias, e aí deu uma queda, ficou com umas 2, talvez 3, e agora já tem... Até a gente estava contando ontem, falando sobre esse assunto no carro ali, a gente contou meio por baixo, assim, hoje tem 40 quadras em Curitiba, mais ou menos. Antigamente tinha 10, 12. Então, uns 7 anos para cá, cresceu demais e vejo que cada vez mais vai crescendo. Já tem outros clubes querendo fazer mais quadras e o crescimento para o esporte, isso é fantástico. Para quem gosta, quem vive como eu, no Pado hoje, e vivo disso, para nós, não só para nós, mas como para o esporte em si, é maravilhoso. Todo mundo fala que me conhece há mais tempo, que eu falo pouco, eu sou tímido. Às vezes sim, em alguns momentos, mas eu acredito que desde quando eu comecei a dar aula, claro, a primeira aula que eu fui dar, até lembro assim, você fica com aquele frio na barriga, às vezes de falar, gaguejar e às vezes não explicar da forma correta, mas com o tempo eu consigo me soltar, mas parece que dentro da quadra eu transformo, assim, eu consigo me explicar de uma forma que não é o mesmo Josimar, vamos supor. Eu lembrando isso até quando era mais adolescente, quando estudava, até eu lembro que quando tinha que apresentar trabalho na frente da turma, eu tentava me esquivar e não apresentar, né? Ou falar o menos possível, com essa timidez que eu tinha, mas com o tempo foi passando, hoje me vejo muito melhor nesse aspecto. Claro, o conhecimento acaba transparecendo, né? Acaba dentro de quadra não ser relevante essa timidez. Ah, com certeza. Se tiver essa vontade de ser professor, tem que ir atrás e no começo sempre é mais difícil, tudo é mais difícil no começo, mas tendo o sonho de ser professor e gosto do esporte, então tem que com certeza buscar esse conhecimento para ser professor, que vale muito a pena. Como eu falei antes, unir o útil ao agradável, né? Então, com certeza tem que, se tiver essa vontade, ir atrás que vai dar tudo certo. Ter o sonho e sempre acreditar, né? Eu acho que é isso. E